Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Antônio. O meu sinal em Libras é esse, trazendo junto ao rosto próximo um sinal que eu tenho junto à boca. Eu sou professor de matemática. A nossa aula de agora é de número 46. Eu estou vestindo uma camiseta branca, calças jeans, tenho estatura mediana, sou branco, utilizo barba e tenho cabelos pretos. Feita a minha descrição, nós vamos seguir para a nossa aula de número 46, que segue com o tema Produtos Notáveis e Fatoração de Polinômios. Lembrando que as aulas a partir de então seguem todas as resoluções de questões do nosso material, do nosso livro, o livro A Conquista da Matemática, da turma do 9º ano. Selecionamos algumas questões, logicamente, não é possível que nós façamos todas as resoluções do livro, selecionamos algumas questões de acordo com os tópicos. A partir de então, a gente vai fazer questões voltadas para estes dois temas, produtos notáveis e fatoração de polinômios. Antes de nós iniciarmos, é importante uma retomada, pelo menos uma retomada para rememorar os conceitos. Produtos notáveis são multiplicações algébricas com estruturas para a multiplicação acontecer definidas por padrões. Produto notável muito conhecido, por exemplo, é o quadrado da soma de dois termos. Aquele no qual a gente sabe que nós fazemos o quadrado do primeiro termo mais duas vezes, ou também pode ser que se fale o duplo produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só para poder refrescar a memória e recordar. Mas existem vários elementos que classificam-se por produtos notáveis. O quadrado da soma, o quadrado da diferença, o cubo da soma, o cubo da diferença, a diferença entre dois quadrados. E cada resultado que é obtido tem uma característica. Por exemplo, o quadrado da soma e o quadrado da diferença, que nada mais são do que adições elevadas a 2 e subtrações elevadas a 2, por isso o quadrado refere-se a uma soma, por isso o quadrado refere-se a uma subtração, uma diferença, eles geram aquilo que nós chamamos de trinômio. Os trinômios aos quais a gente se refere aqui são classificados como trinômios do quadrado perfeito, porque provém desse quadrado. Vamos analisar, portanto, a partir de então, cada uma das questões. Descreveremos a página e descreveremos o módulo. A unidade que nós vamos trabalhar agora é a unidade 2. O primeiro módulo, o primeiro tópico de trabalho voltado para produtos notáveis, aquele ao qual eu me referia anteriormente. A atividade que se refere a esta questão específica está na página de número 67 e a questão de número 3. Portanto, que você pegue seu livro, também abra aí um caderno, pegue algumas canetas e comece a tentar desenvolvendo junto comigo. Uma dica bacana para você é fazer o seguinte: pega a informação que está sendo desenvolvida e tenta fazer essa informação de maneira um pouco mais tranquila depois que for observado todo o procedimento. É legal que você tente também, porque matemática necessita, evidentemente, de treino. Primeira questão da aula, uma questão da Saresp. Ela diz: o polinômio 9 vezes x ao quadrado menos 25, ele é equivalente a... Veja que nós temos 4 alternativas. A alternativa A apresenta 3x mais 5, que multiplica 3x menos 5. A alternativa B apresenta 3x mais 5, que multiplica 3x mais 5. A letra C, 3x menos 5, que multiplica 3x menos 5. E a letra D, a última alternativa apresentada, 3x, que multiplica 3x menos 25. De certa forma, o que ele está querendo fazer com que nós encontremos é, ao desenvolver esse polinômio específico, é bom lembrar que um polinômio é uma representação algébrica de uma notação matemática, na qual a gente tem letras e números, só letras, por exemplo, e a classificação polinomial vem de muitas montagens numéricas, onde eu tenho vários termos. Nesse caso, nós temos um polinômio de 2 termos, nós temos um binômio. 9 vezes x ao quadrado é o primeiro termo, 25 é o segundo termo. Ele está precisando que nós marquemos qual das alternativas que apresenta-se equivalente. A ideia de equivalência significa dizer que vale a mesma coisa, que representa a mesma coisa, embora com uma representação um pouquinho distinta. Nós vamos passando e vocês vão visualizar qual foi a primeira notação que a gente conseguiu perceber. O 9 ele é um número classificado como quadrado perfeito.
Por quê? Porque ele tem raiz quadrada exata. Ou porque ele, quando decomposto, ele é representado como 3 elevado a 2. O 25, a mesma coisa. Ele também é um número quadrado perfeito, haja vista que ele pode ser representado como 5 elevado a 2. Dessa observação, nós conseguimos notar, segue em frente para poder perceber, que tanto o 9x ao quadrado quanto o 25 são chamados de números ou de valores ou de símbolos quadrados, haja vista que eles têm raízes exatas. Daí, portanto, vem o pensamento. Se isso faz parte de uma ideia de um produto notável, encontremos, portanto, os resultados das raízes quadradas do 9x ao quadrado e do 25. Olha como é que a gente faz. Segue em frente, a gente consegue notar que o sinal que está entre o 9x ao quadrado e o 25 é uma subtração. Lembre-se que subtração é denominada diferença. Neste caso, a situação que a gente tem se caracteriza por ser uma diferença entre dois quadrados, uma subtração entre dois quadrados. Encontrando a raiz quadrada, tanto do 9x ao quadrado quanto do 25, nós encontramos 3x e 5. Daí, a gente recorda de um princípio, que é um princípio que remete aos conceitos de produtos notáveis. Existe um produto notável denominado produto multiplicação, da soma, da adição, pela diferença, subtração. O produto da soma pela diferença, ele gera para nós o que nós chamamos de diferença entre dois quadrados. Desse caso, a maneira ou a situação que melhor representa o 9x ao quadrado menos 25, segue em frente, seria o equivalente à soma de 3x, que é a raiz quadrada de 9x ao quadrado, com 5, que é a raiz quadrada de 25, pela diferença. Tanto que, se você tentar voltar efetuando a multiplicação, utilizando aquela famosa propriedade distributiva, você vai encontrar, inevitavelmente, 9x ao quadrado menos 25. Foi nossa primeira questão. Sigamos em frente, portanto, vendo que a alternativa correta era a letra A, de assim fica fácil. Vamos em frente. Segunda questão está ainda na página de número 67. Faz parte da temática de produtos notáveis. A questão em si é a questão de número 8. A questão se apresenta da seguinte maneira. Ao calcular a área de uma determinada casa, representada na figura a seguir, uma pessoa calculou a área de cada cômodo da casa, encontrando uma expressão. Antes de seguirmos em frente, é preciso descrever como é que a figura se apresenta. Nós temos um retângulo do lado direito inferior da tela, um retângulo subdividido em 4 outros retângulos. É o que nós chamamos de planta baixa de uma casa. É como se fosse o desenho apenas das distâncias equivalentes a cada um dos cômodos. Os cômodos apresentados são banheiro, sala, cozinha e quarto. O banheiro, representado aí com um retângulo amarelo, tem medidas A e B. A sala, medidas A e C. A cozinha, medidas 10 e B. E o quarto, medidas 10 e C. Tanto que, voltando agora para o enunciado da questão, a pessoa calculou a área de cada cômodo, encontrando a expressão AB, que é a mesma coisa que A vezes B. É bom lembrar que uma letra associada à outra efetua-se ali uma multiplicação entre elas, mais AC mais 10B mais 10C. Outra pessoa calculou a área desta mesma casa de outra maneira, também chegando ao resultado anterior. De que forma essa pessoa pode ter representado a área dessa casa? Vamos seguir em frente porque nós já temos uma expressão e aí a gente vai analisar as situações. Veja bem, o pensamento inicial é parar para pensar. A casa apresentada, ela se mostra através de um retângulo. Se a situação se refere ao cálculo da área de um retângulo, precisamos de pelo menos duas dimensões. Aparecerão, portanto, o que nós chamamos de cota. Isso é uma cota, define uma distância de um ponto a outro. A cota horizontal refere-se à distância de B até C, ou de uma extremidade a outra, apresentado como B mais C. A cota vertical, que está de pé, é nada mais, nada menos do que a junção de um pedaço de comprimento A e outro pedaço de comprimento 10. A mais 10 e B mais C. A situação descreve o cálculo da área de um retângulo. Avançando, a gente vai ter que lembrar. A área de um retângulo seria o equivalente ao produto, multiplicação da medida do comprimento pela largura. É bom lembrar que a gente tem inúmeras variações.
inúmeras outras formas de apresentar esse tipo de notação. Então eu posso ter, por exemplo, medida da base pela altura, medida do comprimento pela largura, então tem várias denominações distintas. No caso, a área do retângulo aí teríamos o comprimento B mais C, multiplicando a largura A mais 10. Nesse produto, nessa multiplicação, a gente vê a alternativa que se enquadra dentro dessa maneira, talvez mais fácil, talvez mais simples de se representar, seria, portanto, a letra, vai aparecer aí para que vocês possam visualizar, a letra A. Lembre-se e observe, o produto que a gente tem apresentado é B mais C que multiplica A mais 10. Embora, é importante ressaltar, existe uma propriedade nas multiplicações que define que a ordem dos fatores não altera o produto. Para ser um pouco mais simplista nessa representação, significa dizer que, se você modificar a sequência da multiplicação, o resultado final não sofre alteração. Então, B mais C que multiplica A mais 10 é equivalente a A mais 10 que multiplica B mais C, que é inclusive a alternativa A de sim, aí ficou fácil. Segunda questão que nós vimos então, partimos para a terceira. A terceira questão começa com uma siglazinha em seu lado esquerdo, OBM. Toda questão que você fizer com essa representação significa dizer que ela fez parte de um processo, de um exame denominado Olimpíada Brasileira de Matemática. As provas da Olimpíada Brasileira de Matemática têm por característica serem provas que apresentam um certo nível de dificuldade e permitem com que nós tenhamos inúmeras saídas diferentes. É legal ter domínio, portanto, do conhecimento destas temáticas. Nós ainda estamos falando da unidade 2 do tópico 1, produtos notáveis. Lembre que a referência notável significa dizer que existe uma certa característica que dá para ele uma notoriedade. A questão que se apresenta diz o seguinte, está na página número 68 do livro. Se estiver com o livro, já folheia ele para a página 68. A questão em si é a 13, a 13ª, e diz: se a soma x mais y igual a 8 e o produto, a multiplicação x vezes y igual a 15, pergunta-se qual vem a ser o valor da seguinte expressão: x elevado ao quadrado mais 6 vezes x vezes y mais y elevado ao quadrado. Bom, vamos começar a coletar as informações para ver o que é que a gente consegue resolver com isso. Passo número 1. Primeira observação é que nós temos uma expressão x elevado a 2 mais 6 vezes x vezes y mais y elevado a 2. Uma anotação importante, no início da nossa aula eu lhes falei a respeito de um produto notável extremamente conhecido que gera um trinômio. Bem, nós temos aí na tela um trinômio, x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado. Só que um trinômio, para ser gerado a partir de um quadrado perfeito, quer dizer, de uma adição ou de uma subtração elevada a 2, nesse caso, como todos os sinais são positivos, ele provém de uma adição, ele precisa se estruturar dentro daquilo que nós chamamos de métrica ou forma de representação. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vemos, portanto, que aqui eu tenho dois elementos quadrados, o x e o y, mas o elemento central não equivale a 2 vezes o x e y. Ele é bem maior. O que significa dizer que a gente vai ter que pensar com um pouco mais de cuidado e analisar esses detalhes. Lembrando que no próprio corpo da questão ele disse que a soma x mais y vale 8 e o produto x vezes y vale 15. Olha que notação bacana que a gente consegue retirar daqui. Segue em frente. Conseguimos perceber que eu posso desmembrar esse 6xy em dois pedaços. Um que vale 2xy e um que vale 4xy. Por qual motivo nós fizemos isso? Porque agora eu vou ter a possibilidade de representar seguindo o seguinte mote. Olha que lógica bacana. Segue em frente. A gente vai conseguir perceber que esse 6xy, que pode ser representado através dessa soma, é simplesmente um desmembramento, um afastamento dos valores. Mas isso não muda a estrutura final do nosso cálculo. Avançando, eu posso mudar uma ordem. Que bacana mudar essa ordem, porque ao passo em que eu modifico a sequência que os elementos se apresentam, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é um trinômio proveniente de um quadrado perfeito. Avança. Olha só isso.
X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado nada mais é do que na nossa representação o seguinte valor. Avança, eu tenho dois elementos aí que se apresentam como x mais y elevado a 2. Então, olha, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é o quadrado da soma do x e do y. Nós temos, portanto, a possibilidade agora de pegar as informações que estão no corpo da questão e substituir. Lembre-se, x mais y equivalem a 8 unidades. Neste caso, x mais y elevado ao quadrado é a mesma coisa que 8 elevado ao quadrado. 4 vezes xy equivale a 4 vezes 15. Lembre, no corpo da questão, xy vale 15. Deste modo, se nós formos desenvolver 8 ao quadrado, é bom lembrar que 8 ao quadrado implica dizer que o 8 multiplica ele próprio, 64, 4 vezes 15 dá 60, o resultado final seria a soma 124 e a resposta correta se apresenta agora, segue em frente na letra D de deu certo, questão fácil, questão simples, produtos notáveis na veia. Vamos seguir em frente para mais um tópico. Muito bacana agora, uma questão também da Saresp. É bacana esse tipo de questão porque são questões que vêm com um tipo de preparo um pouco mais interessante e até aqueles que se preparam para a Prova Brasil, para o exame do IF, utilizem esse tipo de questão, que são questões muito semelhantes a esses princípios. A questão diz, a expressão algébrica que representa a situação, o quadrado da soma de dois números mais 5 unidades é qual? É bacana responder essa questão porque em matemática, leituras literais funcionam demais. Dá um toque aí para a gente poder visualizar. Existe uma expressão fundamental para o nosso entendimento. O quadrado da soma de dois termos. O que é que significa isso? Significa dizer que uma adição vai ser totalmente elevada a 2. Lembre-se que elevar ao quadrado é a mesma coisa que elevar a 2. Neste caso, eu já tenho a possibilidade de parar para pensar que há alternativas que não se enquadram dentro do que é pedido. Veja só, quando analisamos, segue em frente, a letra A já não é uma alternativa aceitável, porque eu quero trabalhar com um quadrado de uma soma, e a letra A sequer tem uma soma elevada ao quadrado. Sigamos em frente e a gente vai conseguir perceber. A letra B, ela tem uma soma elevada ao quadrado, só que a expressão pedida, que é o quadrado da soma de dois números. E aqui nós temos 3. Não vale mais a letra B. Por fim, a letra C, que não tem uma soma elevada ao quadrado, significa dizer que, por exclusão, a resposta correta é a letra C de casa. Muito fácil, muito simples. C de certeza que se cair uma questão dessa em qualquer exame, a gente acerta com precisão. Veja que nós temos o x mais y, que é uma adição elevada ao quadrado. Eu tenho, portanto, o quadrado da soma e eu tenho 5, por isso que ele pede mais adição, 5 unidades. Fechou? Questão bacana para você. Olha então que a gente muda o tópico, mantendo ainda na segunda unidade do nosso livro, e falaremos sobre fatoração. A palavra fatoração, em sua própria estrutura, traz para nós um elemento denominado fator. Um fator é um elemento que compõe uma multiplicação, que faz parte de uma multiplicação, que representa uma multiplicação. A questão em si aí está na página número 74 e a questão de número 3. Pega teu livro, folheia, abre teu caderno, já tenta resolver junto comigo, faz de outra forma, ou então dá sequência no cálculo que eu vou iniciar, que é legal que você tente também. A questão diz, a professora de Carlos escreveu no quadro de giz a expressão AC mais AD mais BC mais BD. Veja que essa expressão é o que nós chamamos de expressão algébrica. Ela tem o uso de letras para representar valores. Então é importante que a gente entenda isso no contexto da matemática. Fez o seguinte comentário. Nessa expressão, A, B, C e D representam 4 números inteiros. É bom lembrar que o número inteiro é um número que não é representado na sua forma decimal. Ok? Pode ser positivo ou negativo, dependendo da cena. A, B, C e D representam 4 números inteiros em ordem crescente. Dizer que eles estão em ordem crescente implica dizer que eles estão apresentados do menor para o maior, crescendo. Portanto, o A é o menor deles, o D é o maior deles em ordem.
A soma de dois números, ou dos dois números maiores, é 59. Ora, nesse caso, C somado com D dá 59. E dos menores, ou dos números menores, dá 34, o que implica dizer que A e B somados resultam em 34. A professora diz, então, quem me diz qual o valor numérico dessa expressão? Que resposta Carlos deve oferecer para poder acertar a pergunta feita por sua professora? Segue em frente. Olha só o que a gente consegue notar. Na leitura, a gente já havia tirado as seguintes conclusões. A, B, C e D representam 4 números inteiros que estão em ordem crescente. Segunda conclusão, a informação que traz faz com que eu pense. Se A, B, C e D estão representando determinadas adições, olha o que é que vai acontecer. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto estão aí notados. Sendo A o primeiro, sendo D o quarto, o menor e o maior, respectivamente. Seguindo em frente, a gente tem as informações cruciais para a nossa resolução. A soma dos dois menores dá 34 e dos dois maiores dá 59. Vamos avançar, portanto, e a nossa resolução vai sair. Bom, parando para resolver a situação, descreve aí a informação que a gente consegue ter de acordo com a perspectiva informada. A mais B, os dois menores, somados resultam em 34. C mais D, os dois maiores, somados resultam em 59. A expressão que a professora pediu, a expressão algébrica que ela pede para representar, AC mais AD mais BC mais BD. Para representar uma situação como essa, no que nós chamamos de forma fatorada, significa dizer que a gente vai procurar um fator, elemento que faz parte de uma multiplicação, para que nós demos destaque a ele. Perceba que na primeira etapa, e olha o que é que vai acontecer, a gente já consegue notar que existe a possibilidade de fazer o que nós chamamos de associação. Separamos o AC mais AD, colocamos entre parênteses, o BC mais BD colocamos entre parênteses. Isso acontece pela interpretação do seguinte contexto. O fator A, o elemento A, ele é um elemento que faz parte da multiplicação AC e AD. Nós chamamos de fator comum. A palavra comum em matemática tem um significado muito pesado. Significa dizer que ela faz parte de mais de um simultaneamente. Ele é comum a todos. No segundo membro, na segunda informação, no segundo termo aqui, eu tenho o BC e o BD, vendo o B como elemento comum. Vamos tocar em frente para a gente poder visualizar o que acontece. Eu tenho, portanto, o B como elemento comum. Colocar em destaque, colocar em evidência é uma utilização da matemática para facilitar determinadas representações algébricas. É o que nós iremos fazer. Segue em frente, vocês vão perceber. Se eu pegar o A e colocar em destaque, pegar tudo que sobrar dentro dos parênteses sem que tenha o A, sobrou C mais D. Se eu fizer a mesma coisa no segundo parênteses, colocar o B em destaque, haja vista que ele é comum, sobraria um C mais D. Percebam que C mais D e C mais D aparecem também nessas multiplicações. Eles são o que nós chamamos de fatores comuns. Eles podem ser colocados em destaque. Dessa forma, a representação fatorada dessa expressão, segue em frente, vai ser, portanto, apresentada aqui abaixo. Seguindo em frente, A mais B, que multiplica C mais D. Veja que a situação que a professora apresenta dizia que A mais B vale 34, que C mais D vale 59. Se nós substituirmos na expressão fatorada que nós achamos, eu tenho o produto 34 vezes 59. Logo, a resposta final que Carlos deveria dar é 2006. Seria a resposta para esta questão. Muito bacana, questão muito bem bolada, uma estrutura muito legal. Você não pode perder uma questão desse estilo. Sigamos em frente, portanto, para que a gente possa ver mais uma das questões. Ainda no tópico 2, falando de fatoração, a página é a 74, a questão é a 12, e eu gostaria bastante que você tentasse fazer em conjunto para ver se a gente consegue desenvolver de uma forma interessante. A questão diz: as medidas dos lados de um retângulo são expressas por A e B. Esse retângulo tem 18 unidades de perímetro, o que simboliza a soma de todos os seus 4 lados. Lembre-se que um retângulo é um polígono de 4 lados. Um segundo retângulo tem 26 unidades de perímetro e as medidas dos seus lados são expressas por B e por C. A informação pedida é: nessas condições,
calcule o valor numérico da expressão AB mais B ao quadrado mais AC mais BC. Que é que nós temos de dominar para essa questão? Número 1. Perímetro significa a soma de todos os lados. A primeira informação diz para nós que o primeiro retângulo tem 18 unidades de perímetro e o segundo, 26. Nessa referência, olha só o que a gente consegue pensar. Imaginemos, portanto, pode avançar para a gente poder visualizar no slide seguinte dois retângulos, um menor e um maior. Eu sei inevitavelmente que há um menor e um maior, haja vista que eles têm perímetros diferentes. Se eles tivessem o mesmo perímetro, era possível também, mas nessa característica, como existe uma grande diferença, há um maior do que o outro. As medidas que eu coloquei para o primeiro, A e B, para o segundo, C e B, assim como descritos. Vamos analisar o perímetro do primeiro? Olha só o que a gente consegue notar. O perímetro do primeiro tem 18 unidades, do segundo 26, daí a gente consegue lembrar. Se perímetro é a soma de todos os lados, no primeiro retângulo eu tenho A aparecendo duas vezes, são os lados paralelos iguais, característica básica de um retângulo. B também, os lados paralelos iguais na vertical, característica básica. 2A mais 2B, que seria o equivalente ao nosso perímetro, somados tem que dar 18. Que implica dizer que A mais B, porque é uma simplificação dessa expressão, tem que dar 9, metade do 18. Mesma coisa a gente faz para o segundo retângulo, 2B mais 2C tem que dar 26, o que implica B mais C igual a 13. Bom, muito legal. Seguindo em frente, para calcular o valor numérico da expressão, olha que relação bacana. Nós já sabemos que A mais B vale 9, que B mais C vale 13. A expressão que nós temos, AB mais B ao quadrado mais AC mais BC, se nós representarmos toda separada em multiplicações, é possível que a gente consiga notar o fator B como um fator comum. Se nós pusermos em evidência, eu tenho B que multiplica A mais B, na segunda parte, o fator C como um fator comum. Se nós colocarmos em evidência, eu tenho C que multiplica A mais B. Ora, dando sequência ainda à nossa resolução, eu percebo que nós temos a possibilidade de colocar A mais B em evidência. Pode seguir. A gente vai perceber, portanto, que colocando em evidência, pode ir à frente, a gente vai conseguir perceber na próxima etapa, já representado AB ou A mais B, multiplicado por B mais C. Como nós já sabemos, em decorrência da interpretação, A mais B vale 9, B mais C vale 13, e o produto 9 vezes 13 vai dar 117. Eu finalizo, portanto, nossa aula e então deixo para vocês a mensagem que conhecimento serve para encantar pessoas e não para humilhá-las. Até a próxima.